Uma questão muito importante quando começo a destrinchar um filme é a sua moral. Um filme não é, e creio que nunca poderá ser imparcial, assim como qualquer outra obra de qualquer outra mídia. A forma como um diretor constrói seu filme e a partir disso escolhe o olhar que irá lançar sobre determinado objeto é importantíssimo. O jeito como olha para algo é a forma como ele quer que olhemos para aquilo. Quando a gente entra na sala de cinema ou damos um play em qualquer streaming em nossas casas, estamos abrindo um recorte do mundo feito por outra pessoa. Alguns filmes chegam a dividir muito críticos e teóricos. Recentemente, obras como Joker e Jojo Rabbit se tornaram polêmicas ao decidirem representar em tela assuntos sensíveis como o distúrbio mental e o nazismo, respectivamente. E se a intenção do diretor era boa, mas o resultado saiu do controle? Ou o diretor fez o que fez sem ter muita noção? Onde recai a responsabilidade dessas representações? São perguntas complicadas de se responder, já que, apesar de controverso, esses filmes não são totalmente condenáveis, pois existe espaço para diversas interpretações. Quando esse tipo de debate atinge obras mainstream, o público fica mais inteirado dos ditos problemas. Os filmes citados foram indicados ao Oscar, e com isso eles ganham repercussão, mais interesse. Logo, se alguém pesquisa sobre o filme no YouTube, acaba por esbarrar nesse debate. De todos os críticos que eu acompanho, não tem um que não tenha levantado tais questões sobre Joker, por exemplo. Mas e se esse perigo estiver distante dos holofotes? Filmes de nicho, que somente um público muito específico consome, não vão causar essa comoção geral. E se algum desses filmes não derem espaço para manobras e divergências de ideias? Acredito eu que 365 Dias e 50 Tons de Cinza são bons exemplos disso. Em 365 dias, um mafioso ninfomaníaco sequestra uma garota com a qual sonhou com o intuito de fazê-la se apaixonar por ele. Dá um ótimo terror, mas faz uma comédia romântica. O filme apela ao máximo para a romantização de um crime horrível, o sequestro, ao mesmo tempo que ignora a dimensão terrível dos feitos desse vilão. As atitudes repugnantes do mafioso são erotizadas e filmadas com a intenção de dar tesão. Quando ele toca o corpo da mulher sem sua permissão, a câmera acompanha a mão dele de perto, na mesma velocidade, fazendo o mesmo movimento, como se nos colocasse em seu lugar. Já viu a forma como Michael Bay filma seus personagens? O jeito como eles são enquadrados em planos épicos, de baixo para cima, ou girando em torno deles com o sol atrás, criando uma aura heróica e grandiosa para essas figuras. Mesmo que ele esteja fazendo blockbusters, seus protagonistas são planos, simples e definidos puramente pelas suas escolhas heróicas. Escolhas como defender o país de robôs gigantes alienígenas. Então, quando a câmera os trata desse jeito, acaba não tendo muito problema. Em 365 dias, eu tive a impressão de ver a mesma câmera girando em volta de um criminoso, tratando-o como um herói inalcançável, como uma figura de desejo, um olhar admirado da câmera diante dessa figura repugnante. Tudo é feito para que ele seja aceito, desde essa romantização da câmera ao olhar para máximo, até as escolhas do roteiro, fazendo numa quebra de lógica incômoda a protagonista flertar com o sequestrador logo depois de ser assediada, ou criando situações cômicas que buscam com voracidade atingir uma simpatia inaceitável por esse personagem. O filme empurra goela abaixo essa visão de que existe um final amoroso, possível e saudável na relação desses dois. Agora pensemos em 50 Tons de Cinza. O filme parte de um pressuposto quase infantil de uma ideia de personalidade feminina inocente e busca um amor de conto de fadas. A protagonista encontra um filantropo e se interessa por ele, então ela precisa assinar um contrato e aceitar as regras que ele decide sobre o relacionamento dos dois. Uma relação abusiva é institucionalizada por meio de um contrato. O filme torna a submissão feminina aceitável através de uma concessão formalizada no fetiche, como se o Christian Grey fosse, a partir daquele momento, dono da mulher que assina os papéis. O filme que se vende com uma proposta de desenvolver uma maior liberdade sexual da mulher acaba se consolidando numa estrutura de relacionamento que lembra muito o casamento, até mais repressivo que ele, para terminar justificando essa relação abusiva com aquilo que ele chama de amor. O título me remete mais à opacidade de viver sobre as tristes tonalidades que o cinza tem do que à construção de um amor real. O chicote que acerta Anastasia arrebata um pouco mais que a pele pálida, chega a desmoralizar a figura feminina. E não é que o sexo não possa ser representado no cinema, mas se é de mau gosto, se é opressivo, se a representação do sexo é mais uma forma de perpetuar relações de abuso, por que fazer? Porém, o pior de tudo não é essa fetichização cega. O maior problema é o contexto no qual as produções estão inseridas. 365 dias é cinema, não é pornografia. O filme é distribuído em um dos, se não o maior serviço de streaming do mercado audiovisual. As pessoas não levam a sério um pornô de 10 minutos que viram nos Xvideos, mas levam a sério o cinema. São influenciados com mais facilidade pelo cinema, admiram mais o cinema. E com isso não digo que a pornografia não tem que ser levada a sério, mas sim que se a pornografia interfere tanto na mente das pessoas a ponto de institucionalizar o machismo no sexo, imagine se a máquina cinematográfica começar a fazer o mesmo. Obras como 365 Dias e 50 Tons de Cinza reforçam certos ideais radicais de um valor conservador antiquado e amoral, que mantém e perpetua relações abusivas do homem para com a mulher.
Essas histórias e a forma como são contadas dizem para as pessoas que é aceitável dominar psicológica e fisicamente alguém para se estabelecer relações amorosas e sexuais, que não existe limite para alcançar o outro. Os maiores teóricos do cinema argumentavam sobre o poder da sétima arte, um poder único desse meio, um poder que a imersão causa, um poder que nasce da natureza voyeurística que acompanha essa arte. O que uma ferramenta tão poderosa gera ao construir histórias tão repugnantes enquanto as trata como deslumbrantes. Aldous Huxley constrói uma distopia onde as coisas mais horrendas eram mascaradas por uma cosmética, onde não mais repulsivas ou comuns elas se tornavam admiráveis. Eu, como estudante de cinema, não quero ver a sétima arte ser usada dessa forma. Ver o audiovisual operando para construir um mundo deturpado. Ver o cinema pincelar com a mais bela tinta sobre as mais horrendas telas. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos ensaios.